Olá, meus queridos alunos de Química, eu quero trabalhar esta questão hoje aqui com vocês, tá? Eu não vou ler ela agora, se você quiser dar um print na tela, depois a gente retorna aqui. Já vou mencionar que existem conceitos aqui de ligações químicas envolvidos, então primeiro eu vou explicar algumas coisas para vocês e depois a gente volta aqui para analisar as assertivas e poder escolher então qual que é a alternativa correta, ok? Muito bem, vamos entender as características do magnésio e do oxigênio para que possamos classificar qual é o tipo de ligação química existente entre eles, para podermos então responder a questão. Bom, primeiro passo, identificar na tabela periódica onde esse elemento químico está. Ele faz parte da família 2 da tabela periódica, está um pouquinho embaçado aí, mas pelo número atômico nós encontramos o endereço dele, número atômico 12, família 2. Metais alcalinos terrosos. O oxigênio, por sua vez, faz parte da família 16 da tabela periódica, essa primeira linha aí, ó, o O, com o seu número atômico 8. Tá um pouquinho desfocado, mas é este o número atômico dele. Bom, sabendo então quais famílias eles fazem parte, nós podemos identificar se são metais ou ametais. No caso do magnésio, fazendo parte da primeira coluna, fazendo parte da segunda coluna, ele é considerado, é classificado como um metal. Já o oxigênio, fazendo parte do outro lado da tabela periódica, a partir dessa coluna aqui, a maioria já são considerados ametais, mas essa legenda existe em cada tabela periódica. Basta você ver o posicionamento do elemento químico e com as legendas você identifica se ele é um metal ou um ametal. Então, no caso, o oxigênio aqui é um ametal. Com essa informação, sabendo, né, que dependendo da posição onde ele está, e sabendo que ele é um metal ou um ametal, nós já podemos classificar qual é o tipo de ligação química existente. Quando nós temos os dois assim, lados opostos, um sendo metal e o outro ametal, de cara aqui a gente já pode classificar essa ligação como iônica. Então, o tipo da ligação existente entre esses dois átomos é iônica. A gente já consegue responder uma parte da questão. Outros detalhes aqui também importantes. De acordo com a família que o elemento faz parte, ele tem as suas devidas características. Então, por exemplo, o magnésio, fazendo parte aqui da família 2, ele tem a seguinte característica. Que característica é essa? Bom, ele tem 8 elétrons na penúltima camada e 2 elétrons na última camada. A última camada de cada elemento é chamada camada de valência, onde ocorrem as trocas, os compartilhamentos de elétrons para, enfim, efetivar uma ligação química. Bem, no caso do magnésio, ele tende a perder estes 2 elétrons aqui. Por que ele vai perder? Porque é interessante que todo átomo tem uma configuração igual à família 18. A família 18 é dos gases nobres. Todos esses elementos aqui, com exceção do hélio, têm uma configuração eletrônica em que a sua última camada possui 8 elétrons. Isso faz com que os gases nobres sejam substâncias bastante estáveis. Elas não tendem a fazer ligações, não tendem a se modificar, elas estão estáveis, já estão de bem com a vida. Já os outros elementos precisam se conectar uns com os outros a fim de haver trocas, haverem transferências ou compartilhamento de elétrons para que eles possam ter uma configuração eletrônica igual à dos gases nobres. Então, uma vez que esse magnésio aqui perde esses 2 elétrons, ele passa a ter uma configuração eletrônica igual à do gás nobre. Semelhantemente, o oxigênio, por outro lado, ele já tem 6 elétrons na sua última camada. O que seria interessante para ele aqui neste caso é, então, ganhar 2 elétrons. E aqui vai ficar um casamento perfeito, porque o magnésio quer doar um par de elétrons e o oxigênio quer receber. Então, ocorre uma transferência de elétrons. Quando isso acontece, olha como é que o magnésio vai ficar. Pelo fato dele perder esses 2 elétrons, ele perdeu cargas negativas. Então, ele ficou com um balanço de cargas, sendo que a resultante é 2 positivos. O mesmo número de elétrons que ele perde é o número de carga positiva que ele vai ter.
portanto, ele vai se chamar cátion. Já o oxigênio, aqui neste caso, ele recebeu esses 2 elétrons perdidos. Então, ele vai ficar com um balanço de carga, sendo que a resultante aqui agora é 2 negativo. E, portanto, formou-se um ânion. Bem, sendo assim, existe o que nós chamamos aqui de força eletrostática, que é a força de atração entre essas cargas opostas. Uma vez que essa força existe, ocorre então o que nós já havíamos dito aqui, a ligação iônica entre o Mg e o O, formando então o óxido de magnésio. Muito bem, de volta aqui com a questão, existe todo um contexto aqui, né, nesse começo, mas nós vamos direto para o assunto, tá? Direto para o que interessa. Lá em cima, ele está falando um monte de coisas que está envolvendo o óxido de magnésio. Então, a pergunta é, em relação ao composto MgO, que é o óxido de magnésio, analise as afirmativas. Então, vamos analisar aqui e saber qual ou quais estão certas. Nessa número 1 aqui, por exemplo, afirma o seguinte, a ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como ligação iônica. Correto, né? Acabamos de verificar isso daí. 2. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação. Mentira, claro que eles alcançaram. A gente acabou de ver que ambos ficaram com 8 elétrons na sua última camada. Portanto, essa 2 aqui está errada. E para terminar, após a ligação entre o átomo de magnésio e o oxigênio, a formação de um cátion, magnésio 2+, e um ânion, oxigênio 2-. Sim, exatamente, é o que nós acabamos de ver, né? O magnésio chamado de cátion 2 positivo e o oxigênio sendo chamado de ânion com 2 negativo. Portanto, apenas a 1 e a 3 estão corretas e a resposta certa seria então a letra E. Beleza, galera? Até breve, então. Forte abraço!